Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Células JET. Hoje nós estamos na nossa ministração 3.4. O que isso significa? Que é a quarta ministração do terceiro capítulo. E se por um acaso você perdeu alguma ministração desse livro ou de algum livro anterior, você pode voltar, porque todas elas estão salvas aqui no nosso canal. E nesse terceiro capítulo especificamente, nós estamos falando sobre a amizade com Deus e os benefícios que ela traz para a nossa vida. Será que você tem sido um verdadeiro amigo de Deus? Eu acho que essa é a maior honra que um homem ou uma mulher podem receber, é o de ser chamado amigo de Deus. E nós estamos aprendendo sobre isso. Eu quero te lembrar que os nossos livros, eles são atemporais. Então, se você perdeu alguma ministração, a nossa ideia é que você conclua os livros. Não importa se você, não estou atrasado, eu vou continuar de onde eu parei e assim concluir todo o meu manual de célula. Amém? Então fica comigo para essa ministração abençoada da Palavra de Deus. Essa ministração ela foi escrita pelo bispo Moisés Salgado e eu quero agradecer a cada um dos pastores que contribuiu com a construção desse livro, que tem sido maravilhoso e tem abençoado tantas vidas e tantas células. Então vamos lá falar hoje sobre o tema Um amigo de Deus é um adorador. Quando nós falamos de adoração, eu sei que você lembra logo de música, de canções, e isso aí também é adoração, mas tem tantas outras coisas na nossa vida que são adoração a Deus. Então eu quero que você agora abra a sua mente sobre essa palavra adoração, porque muitas coisas podem sim adorar ao Senhor. Se tratando de amigo de Deus, eu falei para você que esse é o título mais honroso que alguém pode receber. E existe um homem na Bíblia chamado Abraão que recebeu esse título. Ele que era um amigo de Deus, não foi perfeito, teve muitas dificuldades e passou por momentos também que ele errou, mas foi sim considerado amigo de Deus. O que eu tenho que fazer? E o que eu tenho que fazer para me tornar também um amigo de Deus? Como que tem que ser a minha trajetória de vida? Nós já sabemos que perfeitos nós não somos, mas Deus nunca nos pediu a perfeição, mas sim uma vida de adoração rendida a Ele. E hoje você vai aprender mais sobre isso. Antes de tudo, eu quero ler a palavra com você. Nosso versículo-chave está lá em João 15:14 e diz assim: Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Olha só, bem direto, né, esse texto? Então, adorar não é só cantar. Adorar também é obedecer, é confiar, é se entregar, crendo que aquilo que Deus tem para mim é o melhor. Muitas vezes nós até adoramos com nossa boca, mas com a nossa vida, com as nossas atitudes, nós acabamos nos afastando daquilo que Deus tem para nós, porque não confiamos naquilo que Ele nos prometeu. Então vamos lá. No nosso primeiro ponto, a adoração começa na obediência. Olha só que coisa estranha e diferente para nós. Parece que a gente passa a vida inteira fugindo dessa palavra, porque desde que somos crianças, ouvimos falar sobre obediência e na maioria das vezes não é uma coisa legal para nós. Mas a adoração genuína ao Senhor começa com obediência. Como está lá em Gênesis 12, nos versículos de 1 a 4, nós vamos ler juntos. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Aqui, Abraão ouviu uma ordem absurda. Ele ainda nem era Abraão como nós conhecemos, mas ele ouviu uma ordem absurda. Ei, larga tudo que você tem aí e vai para a terra que eu estou te mostrando. Muitas vezes na nossa vida, Deus vai falar conosco de forma também um pouquinho absurda e nós vamos ter que estar prontos para ouvir e obedecer a sua voz. Não há forma maior de amizade com Deus, não há forma maior de adoração do que quando estamos dispostos a obedecer tudo aquilo que Ele nos ordenou.
É nesse passo que começa a amizade com Deus. Quando nós, mesmo não entendendo tudo, estamos dispostos a confiar e a entregar tudo que nós temos nas mãos dele. Muitas vezes a adoração ela não vai obedecer à lógica. A lógica vai para um lado e a adoração vai para outro. Por quê? Porque na adoração nós precisamos confiar e entregar plenamente aquilo que nós temos para o Senhor. Eu sei que teve muitos momentos da vida de Abraão que ele duvidou, mas ele seguiu no propósito que Deus tinha para ele. Por isso, ele pôde ver as promessas do Senhor sendo concretizadas na sua vida, na vida da sua família e de toda a sua descendência. E no nosso segundo ponto, um amigo de Deus edifica altares. Olha só que lição super valiosa na vida de Abraão. Vamos continuar nesse mesmo texto, lá em Gênesis 12, só que agora nos versículos 7 e 8, que diz assim: Ali o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Então Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Também nesse lugar construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Por onde Abrão passava, ele construía altares ao Senhor. Ele se preocupava em demonstrar para o Senhor que ele se importava com a presença dele, que ele se importava com aquilo que o Senhor falava para ele. Muitas vezes nós nos comportamos de forma despreocupada em relação à presença de Deus. Abrão estava ali levantando uma bandeira naquele lugar e declarando para todas as pessoas verem, mas também diante do reino espiritual, que a presença de Deus era importante na sua vida. Então Deus lhe dava uma palavra e onde ele chegava, ele ia construindo altares ao Senhor. E isso você pode ver depois a seguir no texto, tem outros momentos em que Abrão levanta altares ao Senhor, porque isso era importante para ele. Então, um amigo de Deus, ele se importa, ele está lá disponível para marcar no reino espiritual o lugar onde ele está. Muitas vezes dentro da nossa casa, nós também vamos precisar levantar altares no nosso trabalho. Eu lembro de épocas de passar momentos difíceis no meu trabalho e eu chegava naquele lugar, mesmo sem as outras pessoas saberem, eu orava, eu ungia, eu levantava ali um altar ao Senhor. Porque se nós desejamos essa amizade com Deus, nós precisamos trazer uma realidade profética para o lugar onde nós estamos. Porque senão nós só vamos viver de forma natural. Então Abrão, ele não tratou com naturalidade esse relacionamento com Deus. Ele sempre marcava esses momentos como algo muito especial e muito importante para ele. Nós podemos aprender uma lição valiosa com isso, que um adorador, ele deixa um rastro de adoração por onde ele passa. Ele não está apressado demais a ponto de não poder adorar. Nós, às vezes, podemos até olhar, Abrão estava ali, passando naquele lugar, Deus estava falando com ele tinha muito a conquistar, muito a fazer, mas ele mostrou o quanto isso era importante para ele. Muitas vezes estamos presos ali nos nossos afazeres, mas não podemos perder o tempo da adoração. O tempo de dedicação ao Senhor, do que quer que estejamos fazendo. Nós precisamos sinalizar para os céus que a nossa amizade com Deus é muito mais importante do que tudo. Amém? Vamos lá para o nosso terceiro ponto? Um amigo de Deus entrega o que mais ama. Vamos ler um texto que está lá em Gênesis 22, nos versículos de 1 a 5. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: Sim, aqui estou. Então Deus disse: Tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe indicarei. Então Abraão se levantou cedo pela manhã e preparou seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe. Disse aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos.
Abraão chama aqui de adoração o momento da sua maior dor, a sua maior dúvida. Eu imagino esse caminho até esse monte como foi desesperador, carregando aquilo que ele tinha de mais precioso, porque Isaac era fruto de uma promessa de Deus. Como Deus poderia pedir aquele menino por quem ele tanto orou e que o Senhor concedeu a ele? Mas ele denominou aquilo ali como adoração, a verdadeira adoração. A adoração, ela entrega mesmo com dor. Ela é uma expressão profunda de amizade com Deus. Então, mesmo no seu dia difícil, mesmo no dia da luta, um amigo de Deus, ele está inclinado a adorar. Ele não questiona, ele segue em frente porque ele sabe que Deus vai guardá-lo, mesmo no dia da adversidade. Adorar é confiar tanto a ponto de entregar tudo, ser capaz de entregar aquilo que nós mais amamos. Muitas vezes o nosso Isaac pode ser até uma característica nossa. Tem pessoas que têm dificuldades de entregar. Às vezes a gente até fala sobre as nossas características pessoais em tom de brincadeira, né? Mas muitas vezes são coisas que nos machucam, são frutos de traumas do passado, que você acaba dispensando aí nas outras pessoas. Mas talvez hoje Deus queira que você entregue esse Isaac nas mãos dele, para que você possa desfrutar de uma amizade genuína, para que você seja reconhecido onde você chegar como um amigo de Deus. O amigo de Deus sabe que Deus é bom e mesmo quando a prova parece dura, ele continua adorando. Deus poupou Isaac e não foi só porque Abraão foi obediente, mas porque ele era um adorador. Ele estava ali para entregar tudo que ele tinha, mesmo em meio à dor. E eu quero declarar que na sua vida também vai ser assim. Você vai estar disposto a entregar tudo que você tem. O que o Senhor está te pedindo hoje? Será que é alguma situação que você viveu no passado? Liberar perdão para alguém que você precisa liberar porque essa pessoa te magoou de alguma forma? Eu quero hoje te convidar a entrar nesse tempo de ser um adorador genuíno, de ser um amigo de Deus. Porque eu sei que é só dessa forma que você vai desfrutar do 100% que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Então, neste momento, eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega. Entrega para o Senhor o teu coração, aquilo que tem tirado o teu sono e que tem te afastado de viver os projetos dele para a tua vida. Eu creio que você vai, nesse tempo, desfrutar de uma profundidade no seu relacionamento com Deus. Amém? Nós ficamos por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente para mais uma ministração de célula. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família e tudo aquilo que você tocar. Seja um amigo de Deus por onde você passar. Amém? Tchau. Deus te abençoe.